Olá, morecos, tudo bem? Aqui é Beta Freitas do canal do Letras Clube e eu vim trazer para vocês hoje uma resenha magnífica de uma autora que eu tive meu primeiro contato agora e que eu achei maravilhoso, que eu quero e pretendo ler os próximos livros dela, que é a Eliana Alves Cruz. E eu vim falar com vocês sobre O Crime do Cais do Valongo. Bom, esse livro ele envolve suspense, né? O nome já diz que está sendo o que vai ser investigado é um crime que acontece no Cais do Valongo, só que esse livro é ambientado num momento histórico onde o mercado de escravizados no Brasil está em alta. Vamos dizer assim, ele se passa no finalzinho, meado do século XIX para o final do século XIX. E aqui a gente vai ter algumas perspectivas muito interessantes, uma leitura muito interessante, porque a autora ela escreve o livro a partir da perspectiva de uma escravizada. Então a protagonista desse livro é uma escravizada, a Moana. E aí o que acontece? Esse livro ele não está contando a história do crime que esses escravizados estão sofrendo. A gente está falando de um cais onde foi responsável, nesse caso, esse caso foi o grande responsável pelo desembarque de mais de 6 milhões de escravizados no Brasil. A gente está dizendo, o cenário do livro, ele está todo ele embebido dos horrores que aconteceram na escravidão, dos processos de crime que ocorriam, de cercear, não só o cercear a liberdade nesse momento dos escravizados é o mínimo perto do que a autora relata. A autora faz o relato de um escravizado que ele é escalpelado vivo, que ele é queimado vivo, e esse livro ele trata de forma brilhante até mesmo como os escravizados que eram gays sofriam. A homofobia, o crime de homofobia já era presente, apesar de não ser reconhecido como crime, mas também já era presente. Esse preconceito LGBT já era muito presente. Então, assim, a gente vai ver a Moana contando sobre a cultura na terra dela, que eu acho que é o que é mais bonito. Quando você está lendo o livro, você consegue conhecer a cultura da Moana, porque o livro ele é contado a partir da perspectiva da Moana, e aí a Moana é Moana, né? A Moana ela conta a vida dela antes dela chegar ao Brasil e vai contando, relatando a vida dela aqui no Brasil. Só que, qual é o crime que o título intitula? Aqui se é investigado o crime do senhor Bernardo, que é um cara que está em ascensão dentro da elite brasileira. Ele é um cara que ele tem um comércio de escravizados, ele tem uma pousada, só que ele também empresta dinheiro e ele tem vários credores. E aí, a princípio, esse crime começa a ser investigado por um cara que é primo dele, um intendente. E aí, só que tem um credor dele que é mestiço, mas que é um mestiço livre, porque o pai dele era livre e ele é livre, que começa a investigar junto com esse intendente para que ele não seja um dos suspeitos, já que ele era um credor do seu Bernardo. E aí eu acho que o que o livro passa, o que o livro me passou de forma brilhante, é te fazer repensar de qual crime de fato a gente está falando. Será que o crime que deveria ser investigado é o crime do senhor Bernardo, que morreu, que foi encontrado morto num beco, ou era todos os crimes que, de certa forma, ele estava envolvido, uma vez que ele era mercador de escravizados? Então, assim, eu acho que esse livro ele é brilhante. Ele traz aspectos culturais dos africanos, ele traz aspectos religiosos de cultura, da parte cultural religiosa africana. E eu acho que quando você começa a ler o livro,
a princípio, você fica realmente querendo saber quem foi que matou o senhor Bernardo. Mas no final, você já torce para já vai tarde. Na minha cabeça, quando eu li, eu falei, já é dia, já foi tarde. Eu não queria nem saber mais o que tinha acontecido com ele. Porque você começa a se ver envolvido em todos os crimes que ocorreram, em todas as crueldades que os escravizados passavam, que você fala assim, gente... É real? É necessário realmente ser investigado o crime do senhor Bernardo? Será que a morte para ele não foi de fato misericórdia? Porque assim, com a quantidade de ruindade que ele fazia com as pessoas que eram escravizadas, será que morrer não foi um alívio? Porque ele merecia de fato o pior. E eu acho que é essa leitura que a autora faz do livro, que me tocou. Por diversas vezes eu chorei lendo o livro, eu ainda estou emocionada, porque o final desse livro, para mim, foi um final surpreendente. Eu não esperava que a autora amarrasse o final do jeito que ela amarrou. O livro ele tem um plot bem singelo, mas que mexe com a sua cabeça, porque a gente vê a Moana relatando os horrores que ela vivia da escravidão, do que ela passava no dia a dia aqui no Brasil, mas a gente vê ela relatando também o passado dela para um jornalista inglês, que diz para ela que isso vai ser publicado na terra dele, porque eles têm uma forte luta abolicionista. E aí, o que acontece com esse inglês e o que a gente vê que aconteceu com ele faz com que a gente fique, caraca, eu nunca suspeitei, como é que eu não suspeitei disso? Em que momento isso de fato ficou claro, ou se ficou claro e eu não percebi? Porque a autora ela escreve de forma brilhante, preciso deixar isso claro. Então, o enredo, ele te faz acreditar que você está vendo a investigação e a análise de um crime que aconteceu com o senhor Bernardo, que é um vendedor de escravizados, que é um cara cruel, que é um cara violento, que é um cara bizarro. Eu vou usar bizarro, porque se eu usar a palavra que eu quero, o vídeo vai cair. Ele é um cara extremamente bizarro, mas que era normal ele ser assim dentro do momento histórico que ele vivia. Ser do jeito que ele era, infelizmente, era o normal. E assim, é bizarro acreditar que em algum momento da nossa história ser como o Bernardo era o que era aceitável pela sociedade. E ainda hoje a gente vive reflexos, a gente não pode esquecer disso. Eu, enquanto professora, enquanto historiadora, eu não posso deixar de dizer que ainda hoje vivemos o reflexo desse processo econômico que o Brasil viveu durante quase 4 séculos, que era o sistema escravocrata. A gente não pode esquecer que por conta desse processo, desse ciclo econômico que o Brasil viveu durante 4 séculos, ainda hoje o Brasil vive numa estrutura racista, o Brasil vive numa estrutura homofóbica, o Brasil ainda tem em sua estrutura o machismo. Então são coisas que a gente precisa e a gente deve, não só precisa, como deve lutar para que essa estrutura modifique. Então, assim, eu acho que a autora ela trabalha muito bem esses temas quando ela está escrevendo esse livro, ainda que ela te induza a entender isso. Porque o que eu gostei mais ainda da autora, da escrita da autora, da Eliana, é que, assim, ela bota muitas coisas nas entrelinhas, porque ela estimula o seu senso crítico, ela estimula o seu pensamento crítico, ela faz com que você desenvolva o seu senso crítico, ela te dá aquelas alfinetadas para que você pense, gente, será que isso é verdade? Será que de fato é necessário que a gente estivesse investigando o crime de um homem que era tão cruel? Então assim, gente, eu não preciso nem dizer que eu dei 5 estrelas, né? Que eu super amei esse livro, eu super indico esse livro, eu super acho que esse livro deveria estar nas provas de vestibulares, tá bom? Porque é um livro maravilhoso, é da editora Malê, e eu super indico a vocês. Peço que se vocês
se vocês estiverem por aqui, estiverem gostando, que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vai ser maravilhoso fazer esse livro chegar em outras pessoas, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.